Você já ouviu falar de uma batalha que não foi vencida por espadas, mas por paz? Os historiadores chamam isso de o maior cerco da antiguidade. Mas, na verdade, foi o experimento mais vasto, cínico e aterrorizante sobre a psique humana em toda a história do mundo antigo. Imagine que o maior general de Roma voluntariamente se encurralou, junto com suas legiões, em uma armadilha mortal. Ele se viu preso em um corredor estreito. De um lado, 80.000 defensores furiosos de uma fortaleza, e do outro, um oceano vivo de 250.000 bárbaros sedentos por seu sangue. As chances de sobrevivência eram zero. Neste vídeo, vamos revelar o lado sombrio da glória romana, sobre o qual os livros escolares se calam. Você descobrirá por que Júlio César, esse ídolo da civilização, deu uma ordem que condenou milhares de mulheres e crianças a uma morte dolorosa na terra de ninguém, bem diante dos olhos de seus pais e maridos. Contaremos até que ponto monstruoso chegaram os sitiados quando a comida acabou na cidade e porque os legionários se tornaram milionários, vendendo não coisas, mas pessoas vivas. Esta não é uma história de heroísmo. É a história de como uma engenharia genial se transformou em uma máquina de triturar gente. E como, na lama e no sangue de Alésia, a República Romana morreu para dar lugar ao Império Impiedoso. Está pronto para ver do que o ser humano é realmente capaz quando encurralado? Então, assista até ao fim. A verdade vai te chocar. Imagine um som mais assustador que um grito de guerra. Não é o tilintar de espadas nem o assobio de flechas. É uma batida surda e rítmica. Toque, toque, toque. O som de metal batendo em terra seca e pedregosa. Dezenas de milhares de pás e picaretas subindo e descendo em um uníssono ideal e mortal. Se você fechar os olhos, poderá sentir o cheiro da poeira suspensa no ar, misturada ao suor acre dos legionários que revolvem toneladas de terra. Você está no centro da Gália, e neste exato momento, diante dos seus olhos, a história muda de rumo. Aqui, entre colinas e rios, morre o velho mundo dos heróis solitários e nasce a máquina impiedosa e matematicamente calculada do Império. No final de setembro do ano 52 a.C., quando as noites ficaram frias e a respiração saía da boca em nuvens brancas de vapor, Caio Júlio César fez o que ninguém esperava dele. Ele parou. Diante dele, erguia-se o platô de Alésia, uma gigantesca fortaleza natural, elevando-se sobre a planície. No topo, atrás de muralhas de pedra, reuniu-se a nata da nação gaulesa. 80.000 guerreiros. 80.000 homens furiosos e orgulhosos, prontos para morrer pela liberdade. Eram liderados por Vercingetorix, o homem que quase conseguiu quebrar a espinha dorsal de Roma. Olhe para ele. Ele está na muralha, o vento agitando seus cabelos. Ele é jovem, carismático e perigoso. É aquele que uniu tribos dispersas, Que as fez esquecer velhas mágoas por um único objetivo: expulsar os romanos. Por meses ele travou uma guerra que hoje chamaríamos de tática de terra arrasada. Ele queimava as próprias aldeias, destruía estoques de grãos, condenava seu povo à fome, apenas para privar as legiões de provisões. Ele era um fantasma, atacando e desaparecendo nas florestas. Ele venceu César em Gergóvia. Ele fez a águia romana sangrar. Mas agora, ele cometeu um erro fatal e imperdoável. Embriagado pelo sucesso, Vercingetorix parou de correr. Ele decidiu lutar. Escolheu Alésia como a arena para seu triunfo. Ele pensou que estava atraindo César para uma armadilha. Afinal, atacar tal altura é suicídio. As encostas são íngremes, as muralhas altas, e 80.000 defensores são uma força que não se pode ignorar. O líder gaulês esperava que os romanos, como cães raivosos, se lançassem contra as muralhas e quebrassem a cabeça nas pedras. ele esperava uma batalha heróica, onde a bravura pessoal decide o resultado. Ele esperava uma guerra no estilo da Ilíada. Mas César não era um herói épico. Ele era um pragmático, um engenheiro da morte frio e cínico. Olhe nos olhos dele.
Neles não há sede de glória, apenas cálculo. Ele olha para a Lésia não como uma fortaleza, mas como um problema que exige solução. Ele vê números, ele vê logística. Ele entende. Se o inimigo não pode ser morto pela espada, ele deve ser sufocado. Em vez da ordem, ao ataque, as legiões recebem outra ordem: pegar as pás. O exército romano se transforma instantaneamente. Não são mais guerreiros. São a maior construtora do mundo antigo. César decide construir um muro, mas não um muro simples. Ele decide cercar toda a montanha, toda a cidade, todas essas 80.000 pessoas, com um anel gigante de fortificações. O comprimento dessa linha é de 11 milhas. 11 milhas de trabalho forçado. Você percebe a ironia? Os gauleses se trancaram na fortaleza para se proteger. Mas César não pretende tirá-los de lá. Ele pretende fazer com que nunca consigam sair. Vercingetorix pensou que estava seguro. Na verdade, ele entrou em uma jaula, e César simplesmente trancou a porta e jogou a chave fora. No início, os gauleses nas muralhas riam. Gritavam insultos vendo os romanos cavando na lama como toupeiras. Covardes! Por que não lutam como homens? Gritavam eles. Mas o riso cessou muito rápido. Dia após dia, hora após hora, o anel se fechava. Os romanos trabalhavam com uma eficiência assustadora. Derrubavam florestas, mudavam cursos de rios, aplainavam colinas. Um legionário com uma pá revelou-se mais terrível que um legionário com um gládio. O gládio mata um homem. A pá mata um exército. Era terror psicológico. Imagine estar na muralha e ver seu mundo, seu horizonte, ser lenta mas seguramente bloqueado por uma parede de pilos romanos e paliçadas. Você vê a paisagem que conhecia desde a infância se transformar em uma geometria estranha e hostil. Os romanos não estavam apenas construindo um muro. Eles estavam construindo uma máquina de matar. Eles transformavam a própria natureza em uma arma contra os gauleses. César escreveu em seus comentários, de forma seca e profissional, como se falasse do reparo de um aqueduto. Foi decidido erguer fortificações para privar o inimigo da esperança de fuga. Privar da esperança. Pense nessas palavras. Isso não é tática militar. É uma sentença de pena máxima. Ele não queria vencê-los em combate. Ele queria reduzi-los a pó, humilhá-los, mostrar que qualquer resistência a Roma não é heroísmo, mas uma estupidez punível com a morte. Vercingetorix percebeu tarde demais o que estava acontecendo. Sua cavalaria tentou atrapalhar os trabalhos, realizou investidas furiosas, mas a máquina romana funcionava sem falhas. Os legionários seguravam o escudo com uma mão e cavavam com a outra. Os confrontos eram cruéis, curtos e sangrentos. A cavalaria gaulesa, orgulho das tribos, quebrava-se contra a disciplina de ferro das legiões e recuava para a fortaleza, deixando corpos nas trincheiras recém-cavadas. Cada metro de terra escavada aproximava o inevitável. O anel se fechou. A Lésia estava isolada do mundo, sem grãos, sem reforços, sem notícias. 80.000 guerreiros e dezenas de milhares de civis, a população da cidade dos Mandúbios, estavam em um saco de pedra. O ar dentro da fortaleza começou a ficar pesado com o pressentimento da desgraça. E do lado de fora, sob o céu cinzento de outono, os romanos continuavam cavando. Eles não estavam apenas construindo um muro. Eles mordiam a terra, preparando túmulos para os que ainda estavam vivos, transformando os campos ao redor de Alésia no labirinto mais complexo e mortal da história da humanidade. Você olha para esses campos e vê apenas terra revolvida, certo? Mas para um gaulês que arriscasse descer de sua colina, aquilo não era terra. Era uma pista de obstáculos projetada por um sádico com um diploma de engenheiro. César entendia. Ele tinha apenas 50.000 homens contra uma horda gigante lá dentro e uma ameaça desconhecida lá fora. Ele não podia se dar ao luxo de uma luta justa, parede contra parede. Ele precisava de um equalizador de chances. E ele transformou a engenharia na arquitetura do pesadelo.
O primeiro círculo desse inferno eram os fossos. Não simples valas, mas cicatrizes gigantescas no corpo da Gália. O primeiro fosso, com 20 pés de largura e paredes verticais. Imagine que você corre em direção a ele no calor do ataque, e diante de você há um abismo vertical. Você não pode descer sem quebrar as pernas. Você não pode pular. Você para, e nesse momento, um dardo romano perfura seu peito. Mas isso era só o começo. Depois do primeiro fosso, vinha o segundo, cheio de água. Os romanos desviaram os rios locais, forçando a própria água a trabalhar para eles. Isso já não é guerra, é terraformação para o assassinato. Atrás dos fossos, erguia-se um aterro de 12 pés de altura. Nele, uma paliçada e torres posicionadas a cada 80 pés. Mas César, esse paranoico que calculava tudo 10 jogadas à frente, sabia. Mesmo isso era pouco. Se os gauleses avançassem com toda a massa, encheriam os fossos com seus próprios corpos e passariam por cima do muro sobre os cadáveres dos companheiros. Era preciso detê-los antes. Era preciso quebrar sua vontade e suas pernas, antes mesmo que tocassem a muralha romana. E então, os legionários começaram a criar o que chamavam, com um humor sombrio de caserna, de jardim. Diante das trincheiras, cavaram 5 fileiras de outros fossos. Neles, enterraram grossos troncos de árvores, cujos galhos foram afiados e entrelaçados. Eles se projetavam da terra como chifres de um cervo monstruoso. Os romanos os chamavam de cipi, lápides. Tente atravessar esse emaranhado. Você não pode cortá-lo. Os galhos amortecem o golpe. Você não pode passar. As pontas rasgam roupas e pele. Você fica preso, tornando-se um alvo perfeito para os arqueiros nas muralhas. Mas se você, milagrosamente sobrevivente, conseguisse passar pelas lápides, a próxima surpresa o aguardava. Os lírios. Soa bonito, não é? Os romanos os chamaram assim pela semelhança com a forma da flor, mas era a beleza da morte. 8 fileiras de buracos cônicos, com 3 pés de profundidade. No fundo de cada um, uma estaca da grossura de uma coxa, endurecida no fogo e afiada como uma agulha. A estaca não aparecia para fora. Ela ficava escondida na profundidade, e o buraco era camuflado com gravetos e grama. Imagine um momento. Você corre para o ataque. Grama sob os pés. Você dá um passo e o chão some. Você cai com todo o peso no buraco. A estaca afiada entra no pé, perfura o osso e sai pela canela. Se tiver azar, rasga a virilha. Você está espetado como um inseto num alfinete. Você não consegue sair sozinho. A estaca está firmemente cravada no chão. Você grita. Seus companheiros, correndo atrás, tropeçam em você e também caem nos buracos vizinhos. O ataque se afoga em sangue e gritos. Era uma economia de forças genial e monstruosa. O soldado romano nem precisava levantar a espada para matar o inimigo. A terra fazia isso por ele. E para os sortudos que passassem pelos cipi e pelos lírios, na grama escondia-se a última invenção do gênio sombrio romano: os estímulos. Ganchos de ferro, farpados como anzóis de pesca, cravados em tocos de madeira curtos e totalmente ocultos na relva. Eram minas antipessoal antigas. Ao pisar em tal gancho, o homem caía, rasgando o pé em tiras. Qualquer movimento apenas enterrava mais o ferro na carne. O campo diante das muralhas virou um tapete de lâminas ocultas. Os legionários construíram isso dia e noite. Olhe para as mãos deles. Calejadas, sujas, mais acostumadas ao cabo da pá do que ao punho da espada. Eles derrubavam árvores, carregavam troncos, cavavam argila. Era uma linha de montagem, uma abordagem industrial para a aniquilação. Sem romance, sem honra de guerreiro. Apenas cálculo frio, densidade de estacas por metro quadrado, profundidade do buraco, ângulo de afiação. O inimigo devia morrer sem nem ver o rosto de seu assassino. Os gauleses das muralhas de Alésia observavam essa zona da morte crescer ao redor deles. No início,
talvez não entendessem o que exatamente os romanos faziam na grama alta. Mas quando os primeiros batedores não voltaram, ou voltaram rastejando com as pernas dilaceradas, o terror começou a se infiltrar em seus corações. Eles entenderam que não estavam presos apenas por um muro. Estavam cercados por um moedor de carne mecânico que esperava a carne ser jogada nele. No entanto, César não tinha tempo para admirar sua obra. A inteligência trouxe notícias que fariam o sangue de qualquer outro general congelar nas veias. O plano de Vercingetorix funcionou, embora com atraso. Mensageiros romperam o bloqueio antes que o anel se fechasse. Toda a Gália se levantou. Em direção à Alésia não vinha apenas um exército. Vinha um mar vivo. 250.000 guerreiros. 250.000 de gauleses furiosos, sedentos por sangue romano. A matemática da guerra subitamente tornou-se fatal para Roma. 50.000 legionários contra 80.000 dentro da fortaleza e 250.000 fora. 330.000 contra 50. Uma proporção de 6-1. Qualquer livro de tática diria: fuja, levante o cerco, abandone a bagagem e vá embora antes de ser esmagado. Mas César, debruçado sobre o mapa em sua tenda à luz de uma lâmpada de óleo, toma uma decisão que beira a loucura. Ele não vai embora. Ele ordena que as pás sejam viradas. Se um muro é pouco, construiremos o segundo. Os legionários, que mal haviam terminado o trabalho infernal na linha interna, recebem uma nova ordem: cavar as suas costas. César decide construir uma linha de contravalação, um anel externo de fortificações, voltado para fora, contra o exército que vinha ajudar. Ele tranca a si mesmo e a seus homens em um corredor estreito entre dois muros. Imagine uma rosquinha. No buraco da rosquinha está Vercingetorix. Do lado de fora, toda a Gália. E o exército romano é a massa. Uma faixa estreita de terra, alvo de tiros de ambos os lados. Era o tudo ou nada. A aposta era maior que a vida, maior que a reputação. A existência do exército romano estava em jogo. Os soldados entendiam. Não havia para onde recuar. As muralhas que construíam tornaram-se sua prisão e sua única proteção. Eles cavavam com fúria redobrada, pois sabiam, ou cavavam fortificações, ou sua própria vala comum. No horizonte já se levantava a poeira de centenas de milhares de pés do exército de libertação. E a corrida contra o tempo começou. Conseguiriam fechar o perímetro externo antes que o martelo batesse na bigorna? Uma tensão pesada e elétrica pairava no ar. A maior armadilha da história se fechou, mas dentro dela não estavam apenas os gauleses. O próprio César estava dentro. Você já sentiu as paredes de um quarto começarem a se mover? A verdadeira claustrofobia não é quando você fica preso num elevador. É quando você está num campo, a céu aberto, mas lhe falta ar porque sabe, não há saída. Foi exatamente esse sentimento que se instalou nos corações de 50.000 legionários romanos quando fecharam o segundo anel de fortificações. César criou um paradoxo arquitetônico. Ele construiu uma prisão ao avesso. A muralha interna mantinha a fera na jaula, Vercingetorix. A muralha externa, com 14 milhas de comprimento, deveria conter o oceano de fúria que vinha das profundezas da Gália. E entre essas muralhas, numa faixa estreita de terra revolvida, espremidos como grãos entre mós, viviam, dormiam e comiam os romanos. Imagine esse corredor. Não é apenas um acampamento militar. É uma cidade alongada e distorcida feita de couro de tendas, fumaça de fogueiras e cheiro de corpos sujos. A largura dessa zona de vida, em alguns lugares, não passava de 200 metros. De um lado, 80.000 inimigos olhando para você das muralhas de Alésia. Do outro, uma armada invisível, mas que se aproximava, de 250.000 de pessoas. E você no meio. Você é o recheio de uma torta mortal. A pressão psicológica nesse corredor era monstruosa. Os legionários são supersticiosos. Estavam acostumados a avançar, conquistar, ver o horizonte à frente. Aqui,
cavavam a terra como se preparassem seu túmulo coletivo. Cada golpe de picareta ecoava no cérebro com a pergunta: estamos construindo proteção ou pregando a tampa do nosso próprio caixão? Rumores corriam pelo acampamento mais rápido que piolhos. Diziam que vinham tantos gauleses que beberiam todos os rios. Diziam que César tinha enlouquecido. Mas a disciplina, imposta pelas varas dos centuriões, mantinha esse medo sob controle. Por enquanto. César entendia. O tempo jogava contra ele. Ele precisava não apenas construir muros, precisava estocar recursos. Antes que o anel externo se fechasse, a cavalaria romana vasculhou as redondezas como um enxame de gafanhotos. Limparam tudo: grãos, gado, forragem. Deixaram um deserto ao redor de Alésia para que o exército gaulês de socorro não tivesse o que comer. Foi a tática de terra arrasada, aplicada com precisão cirúrgica. Os romanos arrastaram para seu corredor montanhas de provisões, entendendo que a próxima remessa de comida só viria depois da vitória. Ou nunca. A linha externa de fortificações, chamada de circunvalação, tornou-se o reflexo da interna. Os mesmos fossos, as mesmas covas de lobo, os mesmos ganchos de ferro escondidos na grama. Os romanos minaram os acessos a si mesmos de ambos os lados. Transformaram-se em um ouriço, eriçado de espinhos para todas as direções. Ninguém podia entrar, ninguém podia sair. Era um isolamento de nível absoluto. Nenhuma carta para Roma, nenhuma notícia do Senado. 50.000 homens ficaram sozinhos no fim do mundo, confiando apenas em seu gênio de engenharia e na sorte de seu comandante. César cavalgava ao longo das muralhas em construção, sua capa vermelha surgindo aqui e ali. Brincava com os soldados, verificava a qualidade das estacas, irradiava confiança. Ele interpretava um papel. Sabia que se mostrasse a mínima sombra de dúvida, o exército desmoronaria antes mesmo da batalha. Ele vendia a eles a ideia de sua invulnerabilidade, enquanto ele mesmo calculava as variantes da catástrofe. E dentro do anel, na própria Alésia, o ânimo mudava da euforia para a ansiedade. No início, os gauleses viam na construção da muralha externa um sinal de medo dos romanos. Olhem, eles têm medo dos nossos irmãos. Estão se escondendo, gritavam os chefes. Mas quando a muralha cresceu, quando o horizonte sumiu atrás da paliçada, veio a compreensão. Os romanos não fugiram. Eles se entrincheiraram. E agora a ajuda, na qual Vercingetorix tanto confiava, teria não apenas que derrotar os romanos em campo aberto, mas assaltar um forte fortificado. Vercingetorix, do alto de uma rocha, viu a armadilha se fechar. Viu como a última brecha no anel externo foi coberta de terra e fechada com troncos. Agora estavam totalmente cortados. O silêncio desceu sobre o vale, um silêncio terrível e abafado de espera. O som dos machados cessou. Restou apenas o vento, vagando entre as duas muralhas, e o grasnar dos corvos, pressentindo o banquete. Nesse espaço fechado, onde o tempo parecia ter parado, outro relógio começou a tic-taquear. O biológico. Em Alésia havia 80.000 soldados, mais a população da cidade, a tribo dos mandúbios, mais milhares de cavalos. Todos queriam comer. Os estoques reunidos por Vercingetorix eram enormes, mas não infinitos. Quando os romanos bloquearam o último riacho e a última trilha, a aritmética da sobrevivência tornou-se simples e cruel. A comida começou a desaparecer. Primeiro reduziram as rações dos cavalos. Depois começaram a abater o gado. Depois cortaram as porções dos guerreiros. O grão tornou-se mais caro que ouro. Dentro da fortaleza, atrás das muralhas orgulhosas, começou a se desenrolar um cenário que não poupa nem heróis, nem covardes. A fome é um inimigo que não se pode perfurar com a espada. Ela mata devagar, de forma humilhante, transformando pessoas em sombras. E enquanto os romanos em seu corredor da morte afiavam os pilos e perscrutavam o horizonte esperando o ataque,
Dentro de Alésia, o inimigo já tinha entrado pelos portões. Não um legionário romano, mas o vazio no estômago, que muito em breve forçaria as pessoas a cometer o impensável. A fome não chega de imediato. Primeiro é apenas um ronco irritante na barriga, que se pode abafar com água ou sono. Mas depois de uma semana, esse ronco vira uma fera que te rói por dentro. Após 30 dias de cerco, Alésia deixou de ser uma fortaleza e virou um necrotério para os ainda vivos. Os estoques de grãos, que pareciam infinitos, evaporaram. Tente imaginar o cardápio dos defensores da liberdade. Primeiro comeram as ovelhas e cabras. Depois chegou a vez dos cavalos de guerra. Foi um golpe terrível na moral. Um gaulês sem cavalo já não é um cavaleiro, mas apenas um infante, mas carne é carne. Quando os cavalos acabaram, foi a vez dos cães. E depois começou a verdadeira dieta do desespero. As pessoas cozinhavam tiras de couro, escudos cobertos de pele de boi, mastigavam cascas de árvores. Nos cantos escuros das casas longas, sussurrava-se sobre aquilo que era assustador dizer em voz alta. Sobre o gosto da carne humana. Sobre o fato de que os mortos já não precisam de comida, e os vivos precisam dela para segurar a espada. Vercingetorix convocou um conselho. A situação não era apenas crítica, era matematicamente insolúvel. Havia bocas demais, comida de menos. E então, foi tomada uma decisão que, mesmo depois de 2000 anos, exala o frio da tumba. Era a lógica de um açougueiro separando o gado. Os chefes decidiram se livrar do lastro. Daqueles que não podiam segurar armas. Das bocas inúteis. A tribo dos Mandúbios, habitantes originais da cidade, que acolheram o exército de Vercingetorix, deram-lhes abrigo e proteção. De repente descobriu o preço dessa amizade. Foram convidados a sair. Mulheres, velhos, crianças, aleijados, milhares de pessoas. Foram expulsos de suas próprias casas, empurrados pelas costas com lanças até os portões da cidade. Você consegue imaginar essa cena? Os portões se abrem e deles escoa um rio de sofrimento humano. Eles não resistiram. Em seus olhos até brilhava uma esperança. Uma esperança ingênua e estúpida. Pensavam, os romanos são pessoas civilizadas. Eles não guerreiam com mulheres. Eles nos tomarão como escravos. A escravidão é ruim, mas os escravos são alimentados. Eles caminharam até as fortificações romanas, implorando por correntes, contanto que as correntes se juntassem uma crosta de pão. Chegaram ao primeiro fosso, aquela mesma zona da morte, crivada de estacas, e pararam. No aterro estavam os legionários, estátuas de ferro, cujos rostos não expressavam nada além de cansaço e cautela. Os refugiados estendiam as mãos, mostravam as crianças esqueléticas, gritavam em latim quebrado: "Peguem-nos! Vamos trabalhar! Só nos deem de comer!" Um mensageiro correu para a tenda de César. E é aqui que vemos a verdadeira face do procônsul. Não a face do político do fórum, mas a face da guerra. César ouviu o relatório. Diante dele havia uma escolha: deixá-los passar? Isso significava alimentar milhares de inimigos com suas provisões que os próprios romanos tinham contadas, ou deixá-los passar pelas fileiras para a liberdade. Mas então eles contariam aos reforços sobre os pontos fracos na defesa. César deu a ordem. Uma palavra curta: não. Ninguém passa, nem como prisioneiro, nem para a liberdade. Os legionários nas muralhas receberam ordem para posicionar os escudos. Quando as mulheres tentaram chegar mais perto do aterro, pilos atingiram a terra diante de seus pés. Era a linha. Um passo além dela, a morte. Os mandúbios, aterrorizados, correram de volta para os portões de Alésia. Mas os portões estavam fechados. Das muralhas, seus maridos, pais e irmãos olhavam para eles. E eles também não abriram. Vercingetorix não podia deixá-los entrar de volta. Ele os expulsou para economizar comida. Aceitá-los de volta significava condenar o exército à morte por fome alguns dias antes. E eles ficaram lá.
na terra de ninguém. Na estreita faixa de terra de ninguém, entre a muralha gaulesa e o fosso romano. A céu aberto, sem comida, sem água, sem esperança. Foi, talvez, o experimento mais monstruoso da história da psicologia antiga. Imagine esse teatro de horror. Nas muralhas de Alésia, estão guerreiros olhando para baixo, onde suas esposas e filhos morrem lentamente de fome e sede. Eles ouvem seus gritos dia e noite. Papai, ajuda! Água! E em frente, a 100 metros, nas trincheiras, estão os romanos. Eles também veem isso. Eles também ouvem. Eles comem suas rações ao som do choro infantil. Os dias passavam. Os gritos ficavam mais baixos. As pessoas lá embaixo viravam esqueletos cobertos de pele. Rastejavam na lama, arrancando grama, tentando beber a própria urina. Quem era a maior fera ali? Os gauleses, que sacrificaram suas famílias pela guerra? Ou os romanos, que observavam a agonia a sangue frio, usando-a como arma de pressão psicológica? César queria quebrar o espírito dos defensores. Queria mostrar a eles: é isso que os espera. Esse é o preço da sua resistência. Vejam como seus entes queridos morrem, e saibam, vocês mesmos fizeram isso com eles. No fim, os gritos cessaram. A terra de ninguém virou um campo de cadáveres. O fedor da decomposição cobriu ambos os exércitos. Era um silêncio absoluto e estridente de colapso moral. Parecia que não dava para cair mais baixo. Parecia que naquele inferno não havia mais espaço para a ação, apenas para o apodrecimento lento. Mas o silêncio foi rasgado por um som. Primeiro parecia um trovão distante, embora o céu estivesse limpo. A terra sob os pés dos legionários na muralha externa tremeu levemente. O tremor virou vibração. A vibração, um estrondo. Os romanos viraram a cabeça para o oeste, longe dos corpos apodrecendo nas trincheiras, para onde o sol se punha atrás das colinas. No horizonte subia uma nuvem de poeira, cobrindo metade do céu. Não eram nuvens, era a Gália chegando. 250.000 homens. O martelo estava erguido. Você já viu como se parecem 250.000 homens? Provavelmente não. Mesmo nos maiores estádios modernos cabe menos gente. Imagine a população de uma cidade média, mas cada homem nessa cidade, armado com lança, espada e ódio. Foi exatamente isso que as sentinelas romanas viram ao pôr do sol. O horizonte deixou de ser uma linha separando céu e terra. Transformou-se numa massa viva e movediça. Não era um exército no sentido romano, com quadrados alinhados de coortes. Era um oceano humano. Tribos gaulesas de todos os cantos do país, arvernos, éduos, sequanos, esqueceram suas rixas para varrer a praga romana da face da terra. Quando essa armada chegou às muralhas, soltaram um grito. Historiadores antigos escrevem que, com esse rugido, pássaros caíam do céu. Talvez seja exagero, mas os legionários nas trincheiras sentiram seus próprios ossos vibrarem. Era o som da certeza absoluta e animal. Os gauleses sabiam. Eram 5 vezes mais numerosos que os romanos. Viam diante de si uma fina linha de aterros de terra e riam. O que são 12 pés de terra contra a fúria de um povo inteiro? Mas o verdadeiro inferno não começou de dia. Os gauleses, impelidos pela sede de vingança, não esperaram o amanhecer. Escolheram a hora em que o medo tem os maiores olhos. Meia-noite. Imagine a cena. Escuridão total, não se vê um palmo à frente. Você é um legionário. Está na muralha externa. Suas mãos tremem de tensão, segurando o cabo do pilo. Atrás, nas suas costas, você ouve movimento. É Vercingetorix, ouvindo o sinal de seus irmãos, abrindo os portões da fortaleza e lançando seus guerreiros famintos e desesperados contra a muralha interna. Você está numa armadilha. Você é o recheio de um sanduíche que agora começarão a mastigar pelos dois lados. O ataque começou não com golpes de espada, mas com um som. O assobio de milhares de pedras de funda e flechas voando da escuridão.
Elas tamborilavam nos escudos como granizo em telhado de zinco, derrubavam homens, quebravam ossos. E então, da escuridão, surgiu a onda. Os gauleses se lançaram ao ataque correndo, com berros selvagens, contando em esmagar os romanos com um só golpe. Mas esqueceram quem os esperava. Esqueceram dos engenheiros de César. No escuro, a zona da morte, que os romanos construíram tão meticulosamente por semanas, funcionou na potência máxima. Foi uma carnificina às cegas. Os gauleses não viam os fossos, não viam as covas de lobo. As fileiras da frente dos atacantes, em plena corrida, voavam para dentro dos lírios, buracos camuflados com estacas. Escute, você ouve esse som? Não é graveto quebrando. É o som de canelas partindo e ligamentos rompendo. A primeira fileira desabou, perfurada pelos espinhos ocultos. Os que vinham atrás tropeçavam nos companheiros que gritavam e se debatiam em agonia, e caíam nas mesmas estacas, empalando-se numa segunda, terceira camada. Os estímulos, aqueles ganchos de pesca na grama, cravavam-se nas solas, transformando cada passo em tortura. A escuridão encheu-se de uma cacofonia de terror. Gritos de guerra deram lugar a berros de dor que gelavam o sangue até dos veteranos. Mas a onda não parava. As fileiras de trás, sem ver o que acontecia na frente, empurravam as da frente. Era uma esteira rolante de morte. Os gauleses pavimentavam o caminho para a muralha romana com os próprios corpos. Enchiam os fossos com cadáveres e feridos para passar por cima deles como numa ponte. E nos aterros a máquina romana trabalhava, sem emoção, sem piedade. Os legionários agiam como autômatos. Arremesso de pilo, pegar o próximo. Arremesso, golpe de escudo, golpe de gládio. Lutavam costas com costas no sentido literal da palavra. Algumas cortes defendiam-se do exército externo, outras viravam-se 180 graus para conter a investida de Vercingetorix, que tentava romper por dentro. A luz das tochas revelava na escuridão os rostos distorcidos de fúria dos gauleses, tentando escalar o aterro, agarrando-se à paliçada, aos escudos, às lâminas das espadas. Os romanos os empurravam para baixo, estocavam nos rostos, cortavam mãos. No ar pairava um cheiro pesado e enjoativo de sangue fresco, misturado com cheiro de breu queimado. Era uma noite de caos. Comandantes perdiam a voz tentando gritar mais alto que o barulho da batalha. Centuriões corriam pela linha, tapando brechas com seus corpos. Parecia que aquela horda não tinha fim. Assim que um gaulês caía, dois ocupavam seu lugar. A linha de defesa romana esticou-se como uma corda, zúña de tensão. Em alguns lugares os inimigos já tinham subido a muralha, e a luta virou um combate corpo a corpo brutal na lama, onde valiam facas, pedras e até dentes. Mas o cálculo de engenharia de César aguentou o golpe. Aqueles mesmos fossos, dos quais os gauleses riam, agora eram sua maldição. Eles diminuíram o ritmo do ataque, quebraram a onda monolítica em riachos separados, com os quais os legionários podiam lidar. Os romanos não venciam pela força muscular, venciam pela geometria. O ângulo de inclinação do fosso, a altura do aterro, a densidade das estacas, todos esses números secos naquela noite foram convertidos em milhares de inimigos mortos. Quando, finalmente, o amanhecer raiou, o campo de batalha parecia uma pintura do apocalipse. A terra diante das muralhas desapareceu. Estava totalmente coberta de corpos. Nas covas de lobo e trincheiras, os mortos jaziam amontoados, misturados aos ainda vivos que não conseguiam sair debaixo da pilha de corpos. Os gauleses recuaram, atordoados, esvaídos em sangue, mas não quebrados. Os romanos estavam em suas muralhas, pretos de fuligem, cobertos de sangue alheio, respirando com dificuldade. Eles resistiram. Mas cada um deles, olhando para o mar infinito de inimigos preparando-se para um novo ataque, fazia a si mesmo a mesma pergunta: quanto tempo aguentaremos? Pois aquilo fora apenas a primeira noite, e os gauleses apenas sondavam o terreno. A verdadeira tempestade ainda estava por vir. Você acha que a máquina romana era perfeita?
Acha que o gênio de César podia prever cada pedra e cada arbusto? Engana-se. Qualquer plano, mesmo o mais ideal, tem uma rachadura. E os gauleses, lavando suas feridas após a carnificina noturna, encontraram essa rachadura. Entenderam uma coisa simples. Não se pode quebrar uma parede com a testa, mesmo se você tiver 250 mil testas. Os moedores de carne romanos funcionavam sem falhas. Mas o gênio da engenharia de César tinha um inimigo que ele não podia vencer: a geografia. No lado norte do perímetro, erguia-se uma colina, o Monte Reia. Era grande demais para ser incluído no anel de fortificações. A linha de defesa se esticaria impossivelmente. E era íngreme demais para construir um muro direto em sua encosta. César teve que fazer o que qualquer estrategista odeia: aceitar um compromisso. Ele traçou a linha de fortificações no sopé da colina, numa posição desvantajosa. Os romanos aqui ficavam na baixada, e o inimigo podia olhá-los de cima para baixo. Era o calcanhar de Aquiles, o buraco na armadura. E os batedores gauleses, rastejando na grama sob o nariz dos legionários, viram isso. No acampamento gaulês, não havia mais gritos de bebedeira e ataques caóticos. Os chefes reuniram-se em conselho. Abriram um mapa desenhado em pele e apontaram o dedo para a encosta norte. Aqui, disseram eles. Aqui abriremos a tartaruga romana. Para essa missão, selecionaram os melhores. Nada de milícia, nada de camponeses conforcados. Era a elite. 60 mil guerreiros escolhidos. 60 mil assassinos profissionais, veteranos de muitas batalhas. Para comandá-los, puseram Vercassivulauno, primo do próprio Vercingetorix. Não era apenas um comandante, era um homem obcecado em salvar seu parente e destruir Roma. Olhe para esse número: 60 mil. É mais do que todo o exército de César trancado no anel. E toda essa força monstruosa deveria bater em um único ponto. Não se espalhar pelo perímetro, não tentar a sorte em todo lugar, mas funcionar como um ariete. Um golpe e a parede cai. Eles avançaram à noite, silenciosamente, sem tochas, sem canções de guerra. 60 mil homens contornaram a colina pela retaguarda e esconderam-se nos vales, esperando o meio-dia. Consegue imaginar a disciplina necessária para esconder tal exército? Parecia uma mola comprimida, pronta para se soltar e levar tudo em seu caminho. E lá embaixo, no acampamento romano, 2 legiões que guardavam esse setor sentiam que algo estava errado. Soldados são criaturas intuitivas. Olhavam para a encosta do Monte Reia, pairando sobre eles, e sentiam-se nus. As muralhas aqui eram mais baixas, os fossos mais estreitos. A geometria da morte aqui falhava. Os legionários entendiam: se houver um golpe, será aqui. O sol chegou ao zênite. O calor começou a inundar o vale, fazendo o ar tremer sobre a terra revolvida. E de repente, a colina ganhou vida. Primeiro surgiram os estandartes. Depois, brilharam as pontas das lanças. E então, a encosta do Monte Reia virou uma avalanche. 60 mil gargantas soltaram um único berro, e essa massa viva precipitou-se para baixo. Não parecia um ataque noturno. Era pior. De noite era caos. Aqui era uma inevitabilidade tática fria. Os gauleses corriam encosta abaixo, ganhando inércia. A física estava do lado deles. Não apenas corriam, desabavam sobre as posições romanas com a força de um deslizamento de pedras. Simultaneamente, como que por um sinal invisível, dos portões de Alésia atacou Vercingetorix. Ele viu a manobra de seu primo. Entendeu o plano. Martelo fora, bigorna dentro. Jogou tudo o que lhe restava contra o mesmo trecho de muralha, só que pelo lado de dentro. Os romanos viraram-se no inferno. O torno começou a apertar. De um lado voavam sobre eles 60 mil guerreiros frescos e cheios de força de Vercassivulauno, cobrindo-os com uma chuva de dardos de cima para baixo. Do outro, guerreiros desesperados, famintos, mas não menos perigosos, de Vercingetorix rasgavam com os dentes as fortificações internas.
Os defensores do setor norte entenderam que era o fim. Eram poucos demais. Por mais bravos que fossem, não se engana a matemática. Os gauleses enchiam os fossos com feixes de gravetos e terra. Caminhavam sobre cadáveres, sobre madeira, sobre terra, ignorando as perdas. Derrubavam torres, arrancavam estacas com as próprias mãos. Caio Antício Regino e Caio Canínio Rébilo, comandantes dessas duas legiões, enviavam mensageiro atrás de mensageiro para César. Não vamos segurá-los. Estamos sendo esmagados. Precisamos de ajuda. Na voz deles soava o pânico. Viam como a linha de defesa estalava e vergava. Viam como as espadas gaulesas começavam a abrir clareiras nas fileiras dos legionários. César, no posto de observação, via tudo. Via como o setor norte virava uma massa sangrenta. Via como sua armadilha geométrica ideal se quebrava sob a força bruta do ariete bárbaro. Pela primeira vez em toda a campanha, apareceu uma sombra de medo no rosto do procônsul. Ele entendeu. Não é apenas um ataque, é checkmate em 2 lances. Se os gauleses romperem aqui, entrarão na retaguarda das outras legiões. Todo o exército será destruído em 1 hora. O corredor da morte será o túmulo de Roma. A crise chegou. O tempo dos truques de engenharia acabou. Chegou a hora da matança bruta, onde só uma coisa decidia: quem piscaria primeiro. Olhe para a encosta norte. Não há mais tática lá. Não há formação. Há apenas o caos primitivo, onde ferro range contra ferro e homens viram feras. A defesa de César, aquela muralha aparentemente indestrutível, começou a rachar. Você ouve esse som? Não é madeira estalando. É o som da espinha dorsal do exército romano se quebrando. O ataque foi perfeitamente sincronizado. Como 2 pistões gigantes, os exércitos gauleses bateram ao mesmo tempo. De fora pressionava a horda de Vercasse-Velauno, rolando pela encosta do Monte Reia como uma enxurrada de lama. De dentro, sentindo a proximidade da liberdade, os guerreiros de Vercingetorix mordiam as fortificações. Os romanos nesse setor viram-se na posição de um homem que tentam esmagar com 2 escudos. As muralhas que deveriam protegê-los, de repente ficaram baixas demais. Os fossos que deveriam parar o inimigo sumiram. Foram entulhados com terra, troncos e corpos tão rápido que os legionários nem tiveram tempo de entender como a zona da morte virou uma estrada plana para os atacantes. Tudo acabou para os romanos. Acabaram os pilos, aqueles dardos pesados que eram seu principal trunfo à distância. Os legionários arremessaram-nos por horas, mas havia mais inimigos que projéteis. Acabaram as forças. Esses homens não dormiam direito há vários dias. Seus músculos estavam travados de ácido lático, os braços pesados como chumbo. Levantar o escudo era uma façanha. Golpear com a espada, uma tarefa sobre-humana. E os gauleses continuavam vindo. Frescos, descansados, cheios de energia furiosa. Revezavam-se como turnos numa fábrica, enquanto os romanos estavam pregados em seus lugares, sem poder sequer limpar o suor dos olhos que turvava a visão. A defesa começou a rasgar. Em vários lugares, os gauleses, usando a vantagem numérica, subiram no aterro. Não apenas subiam, começaram a demolir as fortificações. Com ganchos e cordas, desmanchavam a paliçada trançada, derrubavam os montes de terra. A fortificação romana, essa obra-prima do pensamento de engenharia, era destruída manualmente. Os gauleses invadiam as brechas como água num porão de navio furado. Começou a carnificina dentro do perímetro. A luta se fragmentou em centenas de duelos pessoais. A formação se desfez. Centuriões, roucos de tanto gritar, tentavam reunir os homens em tartarugas, mas a pressão era forte demais. Os legionários recuavam. Devagar, passo a passo, revidando com golpes de gládio, recuavam. Mas não havia para onde recuar. Atrás estava a muralha interna, que também era atacada. O corredor da morte encolhia. Foi nesse momento que o veneno mais terrível começou a se infiltrar na alma das legiões de ferro: o pânico.
Não era o guincho de um covarde. Era a compreensão fria e pegajosa do fim. Veteranos que atravessaram toda a Gália com César olhavam uns para os outros e viam nos olhos dos companheiros a mesma pergunta. Será que é isso? Será que vamos morrer aqui, na lama, esmagados pela multidão? Viam seu navio inafundável afundar. Tito Labieno, vice de César, que comandava esse setor, enviava mensageiros um atrás do outro. Seus relatórios ficavam cada vez mais curtos e terríveis. Seguramos com as últimas forças. Rompimento no flanco esquerdo. Não há reservas. Ele jogou na batalha tudo o que tinha. Tirou coortes de outros setores mais calmos, desguarnecendo o perímetro, arriscando tudo. 39 coortes. Imagina essa massa de gente correndo dentro do corredor, tropeçando, tentando tapar o buraco na represa que já estourou. Mas mesmo isso era pouco. Os gauleses sentiam o cheiro de sangue. Viam que os romanos vacilavam. Seus gritos ficaram mais altos, os golpes mais cruéis. Chefes na linha de frente berravam para seus guerreiros. Olhem, eles fogem! Roma está caindo! Era o êxtase, o momento pelo qual suportaram fome e humilhação. Já se viam vencedores, de pé sobre uma pilha de armaduras romanas. Ver Cassivelauno empurrava seus homens para a frente, sem se importar com as perdas. Ele não precisava de tática, precisava de ruptura. Precisava apenas jogar a massa em cima e sufocar as legiões. A situação atingiu o ponto de ebulição. A linha de defesa romana na encosta norte transformou-se numa película fina, sangrando, pronta para estourar a qualquer toque. Os gauleses já estavam dentro das fortificações. Já cortavam os legionários em seu próprio território. A poeira era tanta que não se via o sol. Parecia que anoitecia. O ar era denso com gritos de moribundos e o cheiro metálico pesado de sangue. Era o caos em estado puro. Se você olhasse para o campo de batalha de cima, com olhos de pássaro ou dos deuses, veria uma cena terrível. Um anel gigante de fortificações, parecendo uma cobra que mordeu a própria cauda, e em um ponto, ao norte, o corpo dessa cobra sendo rasgado em pedaços por milhares de formigas. A ordem romana, a disciplina romana, o orgulho romano, tudo isso era moído em pó sob os pés dos bárbaros. Faltavam minutos para o massacre total. O destino de toda a campanha, o destino de César, o destino do futuro de Roma, estava por um fio prestes a arrebentar. E nesse momento, quando a esperança já tinha morrido e o medo paralisava a vontade, deveria surgir em cena uma figura capaz de mudar as leis da física da guerra. Às vezes, a história não depende do movimento de povos inteiros, mas da decisão de um homem. Nesse momento, quando o setor norte da defesa virou um moedor de carne e as legiões de Tito Labieno estavam prontas para quebrar sob o peso de 60.000 gauleses, Caio Júlio César entendeu. Não há mais estratégia. A tática acabou. Restou apenas a psicologia. Ele estava num ponto elevado e via a obra de sua vida ruir. Se o rompimento não fosse fechado agora, em uma hora, sua cabeça estaria enfeitando a lança de um bárbaro, e a República Romana tremeria de horror. Ele não tinha legiões frescas, não tinha reservas ocultas, ele tinha apenas a si mesmo. E então César fez o que distingue um grande general de um apenas bom. Decidiu virar alvo. Vestiu por cima da armadura sua famosa capa de general, o paludamentum. Púrpura brilhante, da cor de sangue fresco e espesso. Na poeira e cinza da batalha, onde tudo está coberto de lama, essa capa brilhava como um farol. Era um risco insano. Ele conscientemente se transformava na figura mais visível do campo de batalha. Dizia a cada arqueiro, a cada fundeiro inimigo: estou aqui. Matem-me se puderem. Mas esse sinal não era apenas para os inimigos. Era necessário para seus soldados. Os legionários, morrendo na lama, precisavam ver. Seu líder não se esconde na retaguarda. Ele vai para o inferno junto com eles. César reuniu tudo o que conseguiu raspar. 13 coortes, esfarrapadas, cansadas, tiradas de outros setores.
e o resto da cavalaria. Um punhado de cavaleiros contra um oceano de infantaria. Com essas forças patéticas, ele realizou uma manobra suicida. Em vez de tapar o buraco por dentro, ordenou abrir os portões na muralha externa e saiu. Você entende a loucura desse passo? Ele abandonou a proteção das fortificações. Levou seu pequeno destacamento para o campo aberto, direto na retaguarda da horda atacante de Vercassivelauno. Foi o gambito de um jogador que aposta tudo, tendo nas mãos apenas um par de dois. Imagine esse momento pelos olhos de um guerreiro gaulês. Você assalta a muralha. Sente o gosto da vitória. Os romanos enfraquecem. Mais um esforço e você rompe. E de repente, atrás de você, soa o toque de uma trombeta. Você se vira e não vê reforços. Vê cavaleiros avançando a galope. E à frente deles, uma figura com uma capa púrpura ao vento. César. O nome com o qual assustavam crianças nas aldeias gaulesas. O demônio que queimava suas cidades e vendia seus irmãos como escravos. Ele estava aqui, não atrás da muralha, mas bem nas suas costas. O efeito foi instantâneo e avassalador. Foi um choque elétrico. A lógica dizia aos gauleses: são poucos, esmaguem-nos. Mas o medo gritava: é uma armadilha. Se César saiu a campo, significa que ele tem uma força que desconhecemos. Significa que novas legiões estão chegando. César apostou no choque. A cavalaria chocou-se contra o flanco e a retaguarda do exército gaulês com a fúria dos condenados. Os cavaleiros cortavam à direita e à esquerda, criando a aparência de um exército enorme. A capa púrpura agitava-se no meio da refrega. César não apenas comandava, ele inspirava com sua presença, transformando cada soldado romano em um berserker. E nas muralhas aconteceu um milagre. Os legionários de Labieno, que um minuto atrás se preparavam para morrer, viram seu general na retaguarda do inimigo. O cansaço sumiu, a dor foi embora. Foram tomados por uma euforia que beirava a loucura. O imperador está conosco! Esse grito percorreu as fileiras. Pararam de recuar. Arremessaram seus pilos, os últimos que tinham, e com espadas desembainhadas, pularam das muralhas direto sobre as cabeças dos gauleses que atacavam. A situação virou em segundos. Agora eram os gauleses que estavam no torno. Pela frente, pressionavam os legionários de Labieno ressuscitados dos mortos. Por trás e pelo flanco, a cavalaria de César os rasgava. O enorme exército de Vercassivelauno, esses 60.000 assassinos de elite, de repente sentiu-se como uma fera encurralada. A formação desfez-se. A confiança deu lugar ao terror do cerco. Os gauleses começaram a olhar para trás. Viam a mancha vermelha da capa que parecia estar em todo lugar ao mesmo tempo. Parecia-lhes que os romanos eram milhares, que estavam cercados por todos os lados. O pânico é uma reação em cadeia. Basta um vacilar, jogar o escudo e correr, que dezenas correm atrás dele. E atrás das dezenas, milhares. E eles correram. O grande exército que deveria esmagar Roma quebrou não pela força das armas, mas pela força de vontade de um homem. César, arriscando levar um dardo no coração a cada segundo, venceu esse duelo psicológico. Ele os fez acreditar na derrota antes mesmo de serem derrotados. Nesse momento, em meio à poeira, sangue e tilintar de aço, decidia-se o destino da Europa pelos 500 anos seguintes. Um homem de capa vermelha reescreveu o roteiro da inevitabilidade. Os gauleses, que de manhã ainda se viam como donos da situação, agora viraram uma multidão desordenada, fugindo do próprio medo. A máquina romana, lubrificada com sangue e o gênio de seu criador, voltou a funcionar, moendo aqueles que ousaram desafiá-la. O medo é um vírus, e no campo de batalha de Alésia, ele se espalhou mais rápido que incêndio na floresta. Quando os guerreiros gauleses viram em sua retaguarda a capa vermelha de César e as lâminas brilhantes da cavalaria romana, sua mente coletiva entrou em colapso. Não sabiam que os romanos eram apenas um punhado. Nas nuvens de poeira, no caos e gritos,
Pareceu-lhes que um novo exército fresco se juntara a César. Estavam cercados. A ilusão virou realidade, e a realidade, sentença de morte. O grande exército de libertação, aqueles 250.000 homens que uma hora antes faziam a terra tremer com seu rugido, de repente viraram um rebanho. A formação desfez-se instantaneamente. Chefes perderam o controle. Ninguém mais ouvia ordens. O único pensamento pulsando em centenas de milhares de cabeças era uma palavra: correr. Jogaram fora escudos, lanças, estandartes, tudo que atrapalhava a velocidade. Viraram-se e precipitaram-se para longe das muralhas romanas, derrubando uns aos outros, pisoteando feridos, transformando-se numa avalanche descontrolada de carne. E então César soltou os cães da corrente. A cavalaria romana, que acabara de realizar um milagre atacando pelo flanco, agora passava ao seu trabalho favorito, a perseguição. Já não era guerra, era caça. Uma disciplina esportiva onde os alvos não podem revidar. Os cavaleiros entravam na multidão em fuga como faca na manteiga. Cortavam costas, pescoços, cabeças. Não precisavam aparar golpes, precisavam apenas desferi-los, metódica e ritmicamente, até a mão cansar de segurar a espada. O campo fora das muralhas de Alésia virou um matadouro. Os romanos não faziam prisioneiros. Para quê? Prisioneiros precisam ser alimentados, vigiados. Um gaulês morto é seguro e não exige pão. A infantaria, que saiu do acampamento sitiado, juntou-se ao massacre. Legionários, embriagados pela salvação milagrosa e sede de vingança por semanas de medo e fome, matavam todos que conseguiam alcançar. A história nos diz que os romanos perseguiram os fugitivos até a noite. Pararam apenas quando os cavalos começaram a cair de cansaço e as mãos dos soldados não conseguiam mais levantar as armas. Os campos, por muitas milhas ao redor, estavam juncados de corpos. 74 estandartes foram abandonados e pisoteados na lama. A elite da nação gaulesa, a flor de seu exército, foi cortada pela raiz. Os que sobreviveram dispersaram-se pelas florestas como animais assustados, perdendo para sempre a vontade de resistir. E depois veio o silêncio. A manhã seguinte recebeu Alésia com um silêncio sepulcral. Não havia mais gritos de atacantes, nem assobio de flechas, nem batidas de picaretas. Apenas o vento movia os cabelos dos mortos que jaziam em várias camadas nos fossos e nos aterros. O cheiro era tal que podia ser cortado com faca. Mistura de ferro, excrementos e decomposição inicial. Dentro da fortaleza, na rocha alta, Vercingetorix olhava para esse campo de morte. Via como os corvos já começavam o banquete. Ele entendia. Tudo acabado. Não há esperança. O exército de salvamento foi destruído. Ele restou sozinho com um punhado de pessoas famintas e exaustas na jaula de pedra. Poderia ter ordenado um suicídio em massa. Poderia ter tentado romper e morrer em combate. Mas escolheu outro caminho. O caminho do sacrifício. No conselho de chefes, sombrio como um funeral, disse: comecei esta guerra não por mim, mas pela liberdade comum. Mas já que o destino está contra nós, entrego-me a vocês. Matem-me ou entreguem-me vivo aos romanos para apaziguar o vencedor. Os gauleses enviaram embaixadores a César. A resposta do procônsul foi curta e dura como um estalo de chicote. Entregar as armas. Entregar os chefes. Sem negociações. Sem condições. Rendição total e incondicional. César mandou colocar sua cadeira curul bem em frente às fortificações, diante de todo o exército. Sentou-se lá, não como general, mas como juiz, como a encarnação viva de Roma. Ao seu redor estavam os legionários, sujos, com armaduras amassadas, mas vencedores. Olhavam para os portões de Alésia, e os portões se abriram. De lá saiu um cavaleiro. Era Vercingetorix. Mesmo nesse momento, no momento de seu colapso absoluto, permaneceu fiel a si mesmo. Vestiu suas melhores e mais ricas armaduras. Seu cavalo estava enfeitado com prata e arreios dourados. Saiu não como um cão espancado,
mas como um rei indo para o cadafalso. Plutarco descreve essa cena como se fosse um ritual místico. Vercingetorix não disse uma palavra. Lançou o cavalo a galope e rodeou César sentado em círculo. 1, 2 vezes. Era uma dança macabra e silenciosa. Depois parou o cavalo bem diante do procônsul. Saltou para o chão. O tilintar de metal rasgou o silêncio. Vercingetorix arrancou o capacete e jogou-o na poeira. Tirou o talabarte com a espada e arremessou aos pés de César. Tirou a armadura, expondo o torso. Estava diante de seu inimigo desarmado, vulnerável, nu em sua humanidade. Ajoelhou-se e congelou, esperando a sentença. Olhou nos olhos do homem que destruiu seu mundo. E o que viu? Respeito? Compaixão? Não. Viu o olhar frio e vazio de uma estátua. César nem se levantou. Não estendeu a mão. Não disse uma palavra de consolo. Para ele, esse chefe orgulhoso, esse amigo, como um dia o chamou, deixou de ser uma pessoa. Tornou-se um troféu, um número de inventário na lista de espólios. Ao sinal de César, legionários aproximaram-se, torceram os braços de Vercingetorix nas costas e o arrastaram dali. O homem que quase pôs Roma de joelhos era arrastado pela lama como um ladrão comum. O grande duelo acabou. A Gália morreu não com estrondo, mas com esse som surdo de armas caindo no chão. Pela frente, havia apenas a escuridão das masmorras, anos de espera e o laço frio do garrote do triunfo. Mas isso seria depois. E agora, sobre a Lésia pairava o silêncio do vencedor, pesado, abafado e absoluto. Quando a poeira da batalha assenta e os gritos dos moribundos calam, entra em cena não a paz, mas a contabilidade da guerra. A Lésia não acabou no momento em que Vercingetorix jogou sua espada. Ela apenas passou para outra fase, a fase da utilização. Pode parecer que o pior já passou, mas olhe para o que acontece no acampamento romano no dia seguinte. Não é mais uma base militar. É um mercado gigante de escravos. Uma feira atacadista de carne humana. Dezenas de milhares de sobreviventes gauleses, aqueles mesmos guerreiros que ontem assaltavam furiosamente as muralhas, agora estão agachados, acorrentados uns aos outros. São separados, examinam-se os dentes, apalpam-se os músculos. Não são mais considerados inimigos, são considerados mercadoria. César cumpriu sua palavra dada às legiões, prometeu-lhes riqueza e pagou com juros. Cada soldado, do último recruta ao centurião primipilo, recebeu como propriedade pessoal um prisioneiro gaulês. Pense nisso. Da noite para o dia, 50.000 rapazes simples, muitos dos quais entraram no exército como camponeses miseráveis, tornaram-se donos de escravos. Uma pessoa viva valia dinheiro. Muito dinheiro. Ao vender seu prisioneiro aos atravessadores, que como abutres voaram para o acampamento, o legionário recebia uma quantia igual ao seu soldo de vários anos. Foi aqui, entre o tilintar de moedas e o choro de escravos, que ocorreu a transformação mais importante e terrível da história de Roma. Olhe nos olhos desses soldados. Já não são cidadãos da República, cumprindo seu dever perante o Senado e o povo de Roma. São um exército privado. São um bando de milionários, unidos por um pacto de sangue e ouro. Eles olham para César e quem eles veem? Não veem um funcionário nomeado cujo mandato está expirando. Veem um Deus. Veem um Pai que os alimenta, que lhes dá vitórias, que lhes permite saquear e enriquecer. Quem lhes deu tudo isso? O Senado na distante Roma? Não. O Senado só fala e tece intrigas. Tudo isso foi dado por Caio Júlio César, o homem da capa vermelha. A Lésia tornou-se o caldeirão onde a velha lealdade queimou. Os legionários entenderam uma verdade simples. Seu bem-estar depende de apenas uma pessoa. Se César cair, se o levarem a julgamento em Roma, eles perderão tudo. Sua riqueza, sua glória, seu status, tudo desaparecerá. E, portanto,
não tem outra escolha a não ser defender seu líder. Contra qualquer um. Contra gauleses, contra germanos e contra a própria Roma, se necessário. Assim nascia o monstro. Em Roma, nos salões de mármore do Senado, homens inteligentes sentiram o chão sumir sob os pés. As notícias da vitória em Alésia causaram não tanto alegria, mas um horror frio. Catão e seus partidários entenderam. Enviaram para a Gália um político ambicioso, e de volta para eles retorna um rei, atrás de quem estão 11 legiões fiéis a ele como cães. Eram lobos que provaram sangue humano. Passaram pelo inferno do cerco, mataram de fome mulheres e crianças, mataram centenas de milhares de pessoas. Não tinham mais freios morais. Para os veteranos de Alésia, a guerra civil não era um tabu, mas apenas mais uma operação militar. Vercingetorix, acorrentado, foi para a prisão esperar seu fim humilhante. Estrangulamento por garrote 6 anos depois, durante o triunfo de César. Mas a verdadeira vítima dessa batalha não foi ele. A verdadeira vítima foi a República Romana. Ela não morreu no Senado, nem pelos golpes de punhais nos idos de março. Ela morreu aqui, na lama dos campos gauleses, entre o anel duplo de fortificações. Foi sufocada pelo gênio da engenharia e pelo cálculo cínico. Foi aqui que se forjou a nova fórmula de poder. A força dá o direito. A lei não é o que está escrito no papel, mas de que lado estão as legiões. César criou um precedente que ecoaria pelos séculos. Mostrou que a eficiência é mais importante que a moral, que a vitória apaga quaisquer pecados e que o exército é uma ferramenta não do Estado, mas do general. No momento em que o último escravo gaulês foi vendido no leilão, o Rubicão já tinha sido atravessado. Fisicamente, as legiões ainda estavam na Gália, mas mentalmente já marchavam para Roma. Alésia é o ponto de bifurcação. É uma cicatriz no corpo da história que nunca vai sarar. Aqui terminou a era do heroísmo romântico, a era dos bárbaros nobres e das virtudes cívicas. E começou a era do império. A era onde a ordem é garantida pelo ferro, onde os discordantes são moídos em pó, e no topo da pirâmide está um ditador apoiado nas baionetas de sua guarda. Olhe para trás, para essas colinas vazias, varridas pelo vento. Hoje, lá crescem flores e pastam ovelhas. Mas se escutar bem, a terra ainda se lembra. Ela lembra o passo pesado das cáligas, o som das pás, e aquele momento em que a civilização mostrou sua verdadeira face. Vivemos num mundo cujo alicerce foi lançado exatamente lá, sobre os ossos dos defensores de Alésia, sobre as ruínas da liberdade gaulesa e sobre os escombros da velha honra romana. César venceu. Mas o preço dessa vitória foi a alma do mundo ocidental, que para sempre endureceu naquele grande e terrível cerco. O império nasceu, e ele estava faminto.